Entrei um pouquinho antes, daqui a pouco a gente começa. Vamos dar um tempinho para o pessoal ir chegando. Jéssica já está aí. Boa tarde, Jéssica. Tudo em ordem? Tá me ouvindo bem? Tô sim. Maravilha. Também som para suas respostas. No meu relógio já são 3h35, não sei aí no seu, quanto que tá o fuso horário de diferença de 6 horas entre aqui Não, é 15h31. Petrolina. 31. Maravilha. Tá entrando, o pessoal ainda tá chegando, né? Tá entrando. Vou dar mais um tempinho, então, para angariar mais gente. Conexão aqui tá razoável até. A sua também tá boa? Não tá travando. Tá tudo certo. Aqui você já congelou umas 3 vezes aqui na minha sessão. Umas 3 vezes. Mas, enfim, estamos sujeitos a essa situação, né? A internet no Brasil, ela ainda não é exatamente aquele sistema de comunicação da melhor qualidade. A gente ainda tem muitos problemas aí, né, de conexão. Mesmo nas capitais, cidades do interior mais ainda, né? Mas, enfim, vamos lá. Boa tarde a todo mundo que já chegou, né? Temos aí 12 pessoas. Tem uns coraçõezinhos subindo aí, eu não sei exatamente quem que está mandando coração, mas tem uma chuva de corações. É que eu tô vendo vários amigos. Você convidou? Que bom, ótimo, maravilha. Eu vi o Guto aí, vi outras pessoas, alunos de graduação, Rebeca Felicíssimo, outras pessoas aí, Adriano. Então, bem-vindo a todos, já estamos com 14. Bem-vindo a todos, boa tarde. Bem-vindos a mais essa live do PROARC na audiovisual, do PROARC na pandemia, né? A gente tem feito bastante barulho, né? Com de projetos de pesquisa dos professores e também projetos concluídos de alunos no programa. E hoje é o dia da Jéssica, né? Fez seu mestrado na instituição, no PROARC.
A Jéssica é pernambucana, né, Jéssica? Vem aí da formação lá na Univasf, de graduação, fez o mestrado com a gente no PROARC, e agora é uma doutoranda, né? Entrando para a parte mais difícil da brincadeira. As ocupações, né, missioneiras aí do São Francisco, no submédio, que é o tema da conversa, que é o tema da conversa de hoje. Jéssica, você na minha chamada, você está congelando bastante. A gente vai ter que lidar com isso ao longo do tempo, né? Vamos ter que superar esses, certo? Coisa, a gente repete. Quando for necessário, a gente repete as coisas. Então, não sei se você quer falar mais alguma coisa sobre você, Jéssica. Biografia, faltou alguma coisa? Não. Estou bem apresentada. É isso mesmo. Muito eu fiz a minha bem. graduação, né, na Univasf e fui para a UFES para pós-graduação, né? E sou do sertão de Pernambuco, né? É bem meu Hoje lugar. no doutorado continua lá no Orocó, né? Continua com as ilhas, né? Dessa vez não tanto dentro das discussões específicas da estrutura missioneira, né? Dando um protagonismo maior ainda, né, Jéssica, às indígenas, né? A voz indígena, que você começou no mestrado, né? Então, acho que a gente devia começar por aí essa discussão, né? A importância de um trabalho de arqueologia histórica que tenta incluir como personagem ativo, como personagem protagonista das histórias diferentes comunidades indígenas, diferentes povos indígenas que ocuparam lá. Rio São Francisco, recentemente, eu recebi várias mensagens, né, de felicitações do São Francisco, estava completando 519 anos, né, é uma abordagem eurocêntrica, claro, né, é certo que o Rio São Francisco pode estar aí completando seus 519 anos, mas o Opará vem bem antes disso, né, Jéssica? O Opará vem bem antes disso, e outros nomes que a gente realmente não tem registro vieram antes do Opará, né? Então, o que a gente chama de São Francisco hoje é milenar mesmo, né? Tem um peso muito grande de ocupação, haja vistos todos os sítios arqueológicos, e mesmo começando pelo projeto de Xingó e o Museu de Xingó, com recurso até 8 mil anos de processo de ocupação, né? E hoje você vem falar aí dessa relação do período histórico, sim, mas tentando resgatar, né, ou resgatando preocupada com o protagonismo indígena, né? Então, acho que a gente podia começar por aí, por a importância de uma abordagem dessa, considerando a própria arqueologia. Então, acho que você podia começar falando sobre isso. O caminhar da minha pesquisa, né, do mestrado, até a gente chegar, né, à proposta de um doutorado e atento nesses contextos indígenas, foi um caminhar muito natural, né, eu acho. Quando eu propus o projeto, né, de mestrado, em que eu tenho uma preocupação muito grande de compreender, né, os aldeamentos, as missões e esse contexto histórico recente, né, da ocupação de Orocó, a gente tinha algumas demandas que eram do início da pesquisa mesmo, né? De entender o que era que se tinha nas ilhas de Orocó, né? Que tipos de sítios arqueológicos nós tínhamos naquele momento. E foi um processo de uma arqueologia reversa, eu acho, né? A gente começou estudando uma história um pouco mais recente, né? E foi chegando no que a gente pensa hoje no doutorado, que é uma proposta de uma arqueologia indígena mesmo, né? Então, eu tive um projeto, né, de mestrado em que eu me dediquei, né, me debrucei a estudar, né, os aldeamentos, né, as missões religiosas, até porque, para quem não conhece aqui a região, né, Orocó é uma cidade bem pequena aqui no sertão de Pernambuco, né, está aqui no contexto, né, de semiárido da Caatinga mesmo.
E é uma região, né, em que está no curso médio do São Francisco, né, o submédio, e que tem várias ilhas, né? E Orocó, ela compõe um complexo de ilhas no Rio São Francisco, e várias dessas ilhas, elas estão marcadas, né, pelo processo das missões aqui no sertão, né? Então, só em Orocó, a gente tem várias ilhas, né? Se você pensar a Ilha de Santa Maria, a Ilha de São Félix, a Ilha de São Miguel, a Ilha de Aracapá, são ilhas com grandes aldeamentos religiosos, né? E que está ali geograficamente, né, hoje no município de Orocó. Então, meu primeiro olhar para pensar a história dessa região foi, de fato, pensar uma arqueologia missioneira, né? E a gente fez um projeto de mestrado todo voltado, né, para compreender esse processo de contato, catequização, né? E posteriormente eu me deparei com uma questão, né, que eu estava tentando compreender um processo de contato, né, tentando compreender os processos de colonização, né, de quem que estava aqui, quando que chegou, e de repente eu me vi reproduzindo, né, uma realidade em que eu estava tentando entender o que era Orocó e procurando os vestígios de um contato europeu, na verdade, né. E isso foi uma coisa que me pegou muito quando eu pensei no projeto de doutorado, né, porque eu estava num contexto totalmente complexo, né, que é trabalhar o Rio São Francisco, né, onde é marcado por várias ocupações milenares, né, de povos indígenas. Estava tentando compreender essa história e estudar as igrejas. Não que haja problema nisso, né, não tem. Só que eu me vi com uma necessidade de compreender esse olhar indígena. Então, nesse primeiro momento do mestrado, eu priorizei trabalhar com 3 ilhas específicas, né? Uma delas é a Ilha de Santa Maria, que foi um grande aldeamento, né? Então, que virou uma vila posteriormente. E trabalhei mais 2 ilhas, que foi a Ilha de Aracapá e a Ilha das Almas, né? Todas já tinham um indicativo popular, né? De que havia vestígios arqueológicos, existiam sítios arqueológicos, né? Então, eu estava com as ilhas, mas pensando esse contexto missionário, né? Então, quando eu parti para um doutorado, em que a gente mudou o olhar, né, eu repensei meu lugar, né, de pesquisa mesmo, e que eu resolvi dar uma atenção para esse protagonismo indígena, né, tanto na formação desses aldeamentos, né, nesse processo de contato, e a gente pensou a pesquisa de campo, né, numa ilha específica, né, que hoje a gente está com a ilha de Aracapá, a ilha de Piraçu, né? Então, a gente não está com uma pesquisa de campo hoje, né? Em todo o complexo do arquipélago de Orocó, até porque a gente não conseguiria. E a gente está com um trabalho voltado para a cultura material que foi identificado no sítio arqueológico da ilha de Piraçu. Por que a gente fez essa escolha hoje no trabalho, né? Porque foi a ilha que permitiu para a gente compreender, né, um pouco da ocupação indígena do arquipélago de Orocó. Ela é uma ilha que ela não é marcada, né, por arquitetura religiosa, né, não tem edificações de igrejas, não tem ruínas, né, e todo o material que a gente encontrou nessa ilha, ela é indígena, né, então a gente voltou para pensar ela especificamente, porque ela me dava, nesse momento, talvez subsídios para pensar uma ocupação, né, indígena que eu estava precisando. Então, a gente deu uma pausazinha para pensar a arqueologia missioneira, né? Ela está no trabalho, numa contextualização, até porque não tem como fugir dessa realidade, né? Mas a atenção hoje ela está muito para as questões indígenas aqui nessa região do Médio São Francisco, né? E a ilha de Piraçu nesse momento, em Orocó, é a ilha que mais nos trouxe, né, subsídios materiais para compreender esses povos. Muito bem. O seu trabalho de mestrado, né, na verdade, ele já mostrou esse incômodo, na medida em que você tenta discutir a ocupação missioneira também com um viés muito maior, muito mais complexo do que aquele tradicional, né, de uma imposição europeia sobre a construção plenamente europeia desse espaço missioneiro, né?
Então, isso é algo que está muito presente também na sua discussão do mestrado. Eu acho importante isso, você se enquadra dentro de uma linha, né, de um movimento muito maior do que as pesquisas na arqueologia. Inclusive, a arqueologia vem meio tardiamente, talvez, mas de uma nova ciência humana, principalmente dialogando com a história, né, de rever esse papel, né, do protagonismo indígena, né. E dentro da historiografia, esse movimento já aconteceu já a partir do início dos anos 90, né, no século passado, e veio ganhando força, né? Hoje em dia você tem cadeiras dentro de departamentos de história indígena, né? É algo que há pouco tempo, no meu período, estava começando, quando eu comecei a minha faculdade, há muito tempo atrás, estava apenas começando, né? Se reinserir essa questão da discussão da dinâmica, do papel ativo das sociedades indígenas, né, na construção desses espaços que a gente chama de espaços coloniais. O espaço colonial é um espaço de tensão, né, Jéssica? Como você bem coloca, e muito complexo. Não é apenas de aculturação, aquela velha abordagem histórico-cultural, né, onde se entende uma sociedade indígena, ou várias sociedades indígenas submissas aos determinantes, aos elementos determinantes do novo agente europeu, mas uma abordagem de diálogo e de disputa mesmo entre comunidades indígenas e esse novo elemento europeu. Então, acho essa foi uma maturidade que se desenvolveu tanto na história quanto na arqueologia, e na arqueologia, dentro da arqueologia histórica, isso está começando ainda, né? A história começou um pouco antes, você tem o John Monteiro, você tem outros pesquisadores aí importantes dentro dessa mudança, mas essas abordagens de arqueologia histórica, de processos de ocupação indígenas, tentando garantir um protagonismo a esses povos, na arqueologia a gente ainda está começando, né? E principalmente outra parte outra situação que faz parte dessa mudança é a ideia, né, da longa duração dos povos indígenas, rompendo com aquela polaridade que existia até pouco tempo atrás entre tupi pré-histórico e tupi histórico, como coisas que não dialogavam, né? Eram grupos, povos, pessoas que não existia continuidade, né? Essa ruptura muito brusca também está sendo superado com a perspectiva da longa duração, né, que faz parte desse seu trabalho. Então, acho isso muito importante de pontuar, tanto para o mestrado quanto para o doutorado, né? Como é que você vê isso? Como é que você se vê aí? Você se vê como uma colaboradora dessa nova forma de abordagem? Eu espero que quem for ler nosso trabalho que diga que sim, né? Que a gente contribuiu para esse processo, né? Mas, de fato, né? Quando você pensa arqueologia histórica, né? No Brasil, e pensar arqueologia histórica, né? No sertão do Nordeste, né? Que é uma região que até se tem trabalhado com arqueologia por muitas décadas, mas que tem um olhar voltado, né? Para a compreensão dos contextos pré-coloniais. Então, você pensar essa arqueologia histórica no propósito de uma arqueologia de longa duração, né? Pensamos povos indígenas dentro dessa realidade, né? E arqueologia histórica com esse viés da longa duração no sertão do Nordeste, né? A gente espera que seja um trabalho que contribua para outras produções, né? Mas o próprio contexto de Orocó, né, Leandro, ele já tentava a gente desde de 2014, quando eu iniciei no mestrado, para que essa realidade gritante mesmo, que a gente voltasse a olhar para a complexidade desses povos, né? Porque a gente tinha aldeamentos religiosos que em momento nenhum, quando a gente pensou a compreender, né, a fluvialidade, os espaços, né, o contexto de paisagem, né, geograficamente físico falando, a gente tem um aldeamento físico, né? Ele não está nas margens do rio. Né? Então, você já tinha um contexto de missioneiro que se adequou a essas realidades indígenas, né? Até porque é sabido que a ocupação dessas ilhas elas estão aí em 5.000 anos, né? Se você pensar ao longo do Médio São Francisco, 5, 8. Né? Então, foi uma realidade em que as missões se adequaram para esse contexto indígena. Né? Então, eles o tempo todo estavam ali e moldando esses espaços. Né? Então,
Então, isso foi indo do próprio contexto da ocupação que a gente teve ali, do contato aqui em Orocó, né? Isso era muito visível ao longo da pesquisa. E quando a gente para pensar, né, uma arqueologia, uma proposta de longa duração para esse contexto, é dentro de uma realidade meio que obrigatória hoje, né? A gente tem, em termos de cronologias, né, uma área que é exaustivamente ocupada, né, em tempos contínuos aí ao longo do tempo histórico mesmo, e que é complexo quando a gente vem trazer para a arqueologia histórica quem que estava aqui, né? Quando que estavam aqui, né? E a gente está entrando agora, né? E amadurecendo essa discussão, né? Com relação à materialidade que nós temos hoje, de discussão de Tupi, né? De Macro G, de G, né? Para essa região que é complexo, né? A gente tem essa construção historiográfica toda, né, desses continentes colonizados no Brasil, é uma realidade, né? Então, você tem lacunas muito maiores, muito mais complexas quando você pensa isso para o interior do país, né? Então, você tem talvez uma bibliografia, talvez não, de certeza, muito mais vasta, né? Quando você pensa as ocupações do litoral e hoje compreendendo a Amazônia nesses contextos, né, de longa duração, né, de historiografia, esses diálogos, né, com a própria linguagem, que ela é muito mais utilizada em outras regiões do Brasil do que a própria a gente pensar isso no interior, né? Então, isso de todo, né, uma proposta recente, né, para a arqueologia. Né? Imagine, mas a minha esperança é que a gente dê continuidade a isso, né, nessa discussão de pensar a ocupação de uma realidade de longa duração, né, e afirmando diálogos com essas várias áreas de conhecimento, né, com a linguística, com a etnografia, com a história, né, com a antropologia, que a gente consiga compreender de forma mais ampla a complexidade das sociedades que estão, né, aqui. E essas ocupações multiétnicas, né, conjugando Tupi, Cariri e outros povos indígenas, né, uma verdadeira mistura ali na questão, principalmente é uma das coisas que se aborda, né, na questão das cerâmicas, né, das filiações culturais e da troca de experiências, né, a dificuldade de se definir os processos de ocupação como sendo apenas esse ou aquele, mas nós estamos diante de processos interativos, né, que tem que ser pensado mesmo antes da junção em aldeamentos, em missões como essa, né, na verdade. E isso é uma coisa, por exemplo, se a gente continuar também achando que esses grupos indígenas se mantinham distantes, completamente opostos, né, sem processos de negociação e de interação, e que, na verdade, isso só acontece com o agente europeu, quando ele obriga essas comunidades a atuarem dessa maneira, continuamos dentro de uma visão colonialista, né? Eu acho que o protagonismo indígena está aí nisso também, né? Na busca por esses processos de interação, nem sempre bélicos, parte bélicos, né? Quando se Tupi expulsando Cariri e ocupando território, certamente, né? Isso é algo importante, expansão de território Tupi, mas você teve outros processos de interação determinados por esses povos. Você não precisa do agente europeu para obrigar os dois a sentarem juntos ou tecerem relações, né? E acho isso extremamente interessante e como que a arqueologia pode tentar traçar essas perspectivas através dessas discussões de análise cerâmica, né? Por exemplo. É algo que me instiga. É extremamente difícil de fazer, sinceramente, né? Eu acho isso extremamente difícil. E não é à toa que tem muita gente se debatendo nessa discussão na arqueologia, né? Nessa questão da troca, do convívio, da negociação. Mas eu acho que é extremamente necessário, e principalmente colocar isso dentro da agenda específica dos grupos indígenas, das sociedades indígenas, das nações indígenas. Não deixar isso só na mão do agente europeu que obriga ou que determina o convívio entre essas sociedades, né, essas diferentes povos. Né. O teu trabalho também fala bastante dessa questão multiétnica. Você mencionou aí ocupação
são franciscanas pontuais, específicas, o famoso Cobrobó, que é um das preocupações, né, que tira o sono da gente para entender que raios é esse Cabrobó, onde ele está, quando ele está, né, se é que ele existe efetivamente. Então mostra uma ocupação fluvial, né, uma preocupação, uma estrutura paisagística onde o rio é um elemento protagonista importante. Você abordou muito bem isso na tua análise, né? Na discussão. Missões são todas iguais? A maioria das respostas, sim, são todas iguais. E por que essa resposta vem facilmente assim? Porque a perspectiva da abordagem geralmente está focada na estrutura arquitetônica edificada pelos missioneiros, né? Então tem que ter a igreja e do lado da igreja o convento, né? Então, se você entende que isso é o elemento de ligação, aí sim você tem uma homogeneidade. Mas não é isso que constrói a paisagem. Então, acho que o teu trabalho, quando você fala, e falou muito bem aí dessa questão da fluvialidade, é que dá o tom. Né? É muito mais importante do que a igreja com o convento do lado, que se mantém, né, estruturalmente em várias, está na especificidade de uma missão fluvial, que é toda baseada, né, toda voltada, toda dependente da experiência indígena desses povos que ocuparam essa área. Né? Então, que missão é essa? Né? Onde está essa igualdade total? Né? Então, acho que você chama muito bem. Eu gosto muito dessa abordagem. Né? A gente se desapegar a essa pedra e cal, que dizia Tânia Andrade Lima, a gente ficar só na estrutura edificada, todas são iguais, mas a gente tem que entender paisagens, e é aí que estão os processos interativos, é aí que está o protagonismo indígena, né? E você chama isso desde logo, né? Esses caras eles estão nas ilhas por quê? Porque eles vieram aqui e queriam ficar nas ilhas. Esse não é um planejamento europeu, esse é um planejamento, é uma necessidade europeia frente a um processo completamente indígena, de processo de ocupação, de intencionalidade indígena, né? Então aí o que você tem é o oposto, é uma adaptação europeia a uma situação e a um modo de enxergar e construir essa paisagem fluvial de São Francisco que especificamente indígena. É lógico que o europeu vai intervir, ele vai ser um agente ativo também, ele vai trazer alterações, ele vai trazer mudanças. E aí sim essa arquitetura tem um papel importante, mas ela não é o agente dominante dessa perspectiva, dessa paisagem indígena. Né? Então essa tua abordagem é muito legal, né? E para pensar os aldeamentos de Orocó, não dá mesmo, né? Eles fogem completamente daquilo que a arqueologia missioneira caracterizou como o que é necessário para se ter um aldeamento, né? Da igreja, da praça central, do convento, né? E dos pontos centrais. Tanto que a ruína da igreja da Ilha da Vila, né? Que está na Ilha de Santa Maria, ela sequer está nos pontos mais elevados da ilha, né? Que é uma das características que a gente identifica muito, né, ao longo desse processo de catequização, né? A gente está com a igreja na ponta da ilha, numa área meio baixa, né? E ela foge dessa realidade do que a arqueologia missioneira vinha trazendo, né? Inclusive da própria ideia de moldar esse espaço, né, com criação de ruas, né, de fazer uma vilazinha, né? O aldeamento da ilha de Santa Maria, ela não está, né, encaixado nessa realidade, né? Ela é muito moldada, né, pelo conhecimento de quem está aqui na Terra, né? E isso é recorrente em várias ilhas aqui do submédio de São Francisco, né? Em que os aldeamentos se deram nas ilhas, né? A gente tem uma ocupação recente dessas áreas, né? Inclusive por um atrativo da fertilidade do solo mesmo, né? A gente está numa região semiárida, então tá numa ilha, né? Para quem vive da agricultura, para contextos recentes, é muito atrativo, né?
Mas a gente não pode levar esse caráter de subsistência, né? Eles foram para a ilha porque é um lugar bom de se viver, né? Exclusivamente para compreender esses processos, né? Existe N discussões que a gente tem que fazer quando você se propõe a compreender o processo de ocupação, né? Então, quando a gente pensou na ilha de Piraçu como um ponto importante para ver essas questões indígenas, né, e já era uma ilha que trazia uma indicação, né, dessa ocupação, a materialidade é muito complexa, né? A gente sabia que trabalhar em aldeamentos religiosos, você tem a junção, né, de vários povos e com cultura diferente, com língua diferente, mas isso só, a mim, nesse momento, ele não justifica a materialidade que a gente tem em Orocó, né? E era uma discussão que a gente já trouxe até na pesquisa de mestrado, que era ver essa discussão da ocupação tupi, por exemplo, aqui no sertão, né? A gente tem, principalmente tenta sempre enquadrar as coisas nessas tradições, né? Nessas caixinhas que a gente foi criando ao longo do tempo, e elas foram necessárias, sim, né? Para que a gente tenha um universo comparativo dessa cultura material, mas ela hoje por si só não responde, né? Quando a gente sabe que é muito mais complexo, né? As questões de uma ocupação. Então, quando a gente se deparou com cultura material que a gente tinha em Orocó, tudo bem, é um aldeamento e elas são diversas. Então, a gente tinha cerâmicas com várias características, né? Tanto de uma ocupação tupi, como talvez uma ocupação G mesmo aqui, né? Que é exaustivamente citado na historiografia, né? Que os aldeamentos aqui no sertão se deu, né, com povos cariri. Né? Isso é muito vasto, né? Quando a gente vê a bibliografia missioneira, né? Os relatos. Mas a cultura material que a gente identifica hoje, ela não responde essa discussão por si só, né? Então, quando o professor Leandro falou da angústia que a gente tem para tentar entender o que é uma cerâmica cabrobó, ela é real, né? E isso a gente se depara com várias dificuldades na pesquisa arqueológica, né? Que a gente está com uma perspectiva que ela é nova aqui para a região, né? Que ela é nova para pensar as ocupações do sertão. E a gente tem uma vasta bibliografia que caracterizou essas cerâmicas, que separou, né? Que dividiu para que a gente compreendesse ela de forma mais clara, mas que ela não nos define, né? No caso aqui, no caso das áreas que eu estou pesquisando no doutorado, para quem não é daqui, né, a gente tem uma cultura material que, que tem atributos técnicos, né, dentro de uma tradição arqueológica tupi, quando a gente tem cerâmicas, né, com corrugado, com engobo vermelho, né, com urnas funerárias corrugadas. Então a gente tem a primeira ideia que teve, são um material tupi, né? E eu sempre fiquei nessa na minha cabeça, vai bater o martelo de novo, né? Tipo, é tupi, ponto e acabou, né? E para mim isso era muito mais complexo, porque a gente tem uma ocupação aqui no sertão, né? E a gente, com base nessa tinha, né? Mas talvez, né? A falta de conhecimento do que seja uma cultura material cariri, né? O que é material cariri? Né? O que é que esses povos faziam em termos de material que a gente consegue identificar arqueologicamente falando, né? Então, isso é uma discussão que eu fico, sempre que eu estou escrevendo e vendo a cerâmica, né? É uma demanda que eu tenho. Né? Gabriela Martins, né, o pessoal de Recife, de São Raimundo, já tem identificado que existia uma cerâmica, né, aqui nessa região do São Francisco, que ela não era tupi, que ela não estava dentro né, dessas caixinhas tradicionais e que foi criada uma cerâmica regional, vamos falar assim, e que foi chamada de cabrobó. Né? Então a gente está até hoje tentando entender o que é, né? O que é essa cerâmica regional, gente. Além de todas as coisas que a gente tem na vontade de pensar a longa duração.
é entender essa materialidade dentro do que a arqueologia já produziu até hoje, né? Então, a gente está com várias demandas, né, para pensar isso, né, de quem que é exatamente. Mas pensar o que é uma cultura material cariri, eu acho que é um grande salto, né, que talvez eu consiga dar ao longo do meu trabalho, né, contribuição, né, que vem aqui, que a gente vem fazendo. Pelo menos umas 4 vezes ele foi reconectado. Acho que a maior parte do teu argumento deu para entender. Pelo menos aqui, para mim, você caiu umas 4 vezes. Mas eu acho que a maior parte deu para acompanhar, assim. Eu, pelo menos, consegui acompanhar. No teu mestrado, você faz uma subdivisão de períodos de ocupação, né? De uma sequência de ocupação, vamos dizer assim, entre pré-colonial, um período histórico do período colonial e depois o tardio, né, no mestrado. E aí você encaixa também lógico, o anterior a essa é o Opará verdadeiro, né? É o Opará indígena, completamente indígena. E aí você pode... O Opará, ele também tem uma certa limitação, que é uma designação de um grupo específico, né? O São Francisco, que nós chamamos de São Francisco, que já foi chamado de Opará por certos grupos, teve outros nomes para outras sociedades, né? Então ela continua, ela tem profundidade histórica, como você disse, vai até esse Cabrobó, essas ocupações das ilhas já bem detectadas e mapeadas por arqueólogos, né, dentro do espaço são franciscano. O período histórico, que é marcado pelas missões, né, que na verdade ele é um elemento de conflito, ele não é o espaço missioneiro é outra coisa que você coloca, não é um espaço pacífico, né? É um espaço de conflito entre o agente colonizador e o grupo indígena, né? Não se trata de uma perspectiva de paz e amor, né? Entre esses dois elementos. O conflito, a inserção desses aldeamentos, dessas missões, né? Gerou muito problema e foi combatida sistematicamente pelos grupos indígenas, né? Isso é outra informação que é importante chamar a atenção, né, para esse período histórico. E depois o tardio, né? Que eu gosto dessa parte do tardio também, porque tem a inclusão do capitalismo, né? Eu sou um cara capitalista, vamos dizer assim. Então, a faiança fina, esse período final mesmo, e aí você já tem uma desestruturação do espaço missioneiro, né, a partir do 18, do 19, mas você não tem uma desestruturação de uma paisagem que é também europeia, né, e isso se dá, né, através dessa cultura material. Você quer falar alguma coisa sobre isso? A gente consiga, assim, tem a própria materialidade que saiu desse primeiro momento da pesquisa, ela já indicou para a gente esses momentos diferentes, né, de ocupação, né, e a gente conseguiu muito bem, né, nós tínhamos o que é sabido desde, né, de outros momentos, né, uma ocupação pré-colonial nessas ilhas, né, a gente tem uma ocupação de contato, né, e a gente tem a ocupação, né, de história tardia e recente, né, e isso ficou muito marcado na materialidade, né, então nós tínhamos algumas cerâmicas, né, pré-colonial, nós tínhamos faianças, né, do século XVIII, né, do período de contato, e tínhamos foi coletado também, né, uma espada, né, que também marca muito, né, esses momentos da ocupação do arquipélago de Orocó, né? Então a própria materialidade ela foi mostrando para a gente essa história toda, né? E a arqueologia é muito bonita por isso, né? A gente vendo as coisas contando esse processo histórico, né? É bem legal. E essa relação com o gancho com o doutorado nessa nova
nesse novo trabalho, né? Aí já dá uma palhinha perto do que provavelmente vai ter que fazer outra live em algum momento quando você terminar o seu doutorado, mas enfim, já dá uma palhinha da correlação que você já teve a etapa de campo, fala um pouco dessa nova perspectiva, do novo trabalho de campo realizado, do material coletado, das datações, o que a gente tem aí para essa ilha que não abrigou o elemento arquitetônico impositivo, né? A declaração de posse europeia estava isenta disso. Nesse momento da pesquisa, né, a gente já tem alguns dados que já nos direciona muito para o que vai vir um pouco mais para frente. Mas quando eu pensei em retornar a campo, né, além de uma demanda de compreender materialmente esses contextos, né, esses sítios arqueológicos, a gente tinha um ponto muito importante que era saber uma data. Né? A gente tinha uma datação relativa, pensando no contexto de ocupação, né, e comparando o material, mas nós precisávamos compreender de que momento a gente está falando dessas urnas funerárias. Né? É um sítio que a maior parte do material que tem ele é proveniente, né, de contextos de funeral, né, são urnas funerárias corrugadas, né, e então a gente tinha uma demanda que era uma datação. Então, no início desse ano, né, nós fomos a campo para tentar realizar uma intervenção, né, uma escavação sistemática e coletar material para uma datação. Acho que esse era o primeiro objetivo em a campo, né, era tentar compreender melhor a ilha de Orocó, a ilha de Piraçu em termos de ocupação, né? Em que lugar da ilha a gente está, né? E fazer uma prospecção sistemática e compreender essas questões da ilha, da fluvialidade, localização. E um ponto importante para mim era ter um material para datação. Né? Então, nós escolhemos uma área para escavar que já era próximo, né, de uma área que já tinha sido identificado antes, né, uma urna funerária. Então, a gente realizou em janeiro uma escavação e que foi muito feliz, né, em termos de a gente conseguir um material para datação e conseguir novos vestígios arqueológicos. Então, que direcionou muito a gente no que vai sendo um pouco mais para frente, né? Então, a dúvida que a gente tinha, nós sabíamos que tem material arqueológico tupi nessa ilha, né? E que se isso seria antes do contato, durante o contato, né? Em que momento essa materialidade ela está no contexto cronológico, né? Então a datação ela direcionou muito a gente para compreender isso, né? Então nós mandamos para a datação 2 amostras, né? Uma de uma cerâmica corrugada que estava associada a fragmentos ósseos, né? Ao enterramento, e outro fragmento cerâmico liso, né? Então, essas 2 amostras, elas dataram 450 anos, mais ou menos, né? Com 450, 480, e o que coincide muito com o período de contato, né? E a gente conseguiu compreender, né, a simultaneidade, né, dessas ocupações, e que, na verdade, o que eu achei que iria sanar algumas dúvidas, levantaram muitas outras, né? Então, essa ocupação tupi há 400 anos, que em momento nenhum aparece nessa historiografia que a gente tem, por exemplo, missioneira, relatos, né? Ela está completamente ausente, né, dessa história de 400 anos, e em Orocó, nessa partezinha de Submédio de São Francisco, e que a gente hoje está tentando entender onde que o tupi está nessa história que não está registrado e onde que o cariri está registrado, mas que não está arqueologicamente, né? E o que a gente está nesse momento eu estou me debruçando agora, né, para a materialidade, de fato, né, tentando entender os contextos, né, das cerâmicas e me proponho, né, a visitar algumas reservas técnicas para ter um universo comparativo maior, né, mas a gente está numa ocupação tupi e cariri de 400 anos, né, nas ilhas de Orocó. Ou então com uma materialidade com características muito mistas, né? Que aí vai indicar para a gente um contato, né? Uma troca de conhecimento mesmo, né? Talvez Cariri fazendo cerâmica com característica tupi, ou, né? Ou vice-versa, e
Hoje a gente está com muito mais interrogação, né? Mas a demanda que eu tenho nesse momento é compreender as cerâmicas, né? Talvez ela nos traga respostas, né, importantes para compreender essa realidade. De pesquisa, né? A pesquisa, ela cria a ilusão de respostas, né? De que nós vamos obter chegaremos ao final com a resposta daquilo. E ela faz isso para que ela consiga seguir adiante, né? Porque todos nós sabemos que toda pesquisa, ela basicamente, ela responde algumas coisas e levanta outras tantas. Se ela for bem feita, ela é também um elemento de ampliação das perguntas, né? De transformação da maneira de olhar. Isso vai levar a novos questionamentos, novas dúvidas. Então, na verdade, isso é esperado dentro do processo de produção, né, de confecção de uma pesquisa, e é o resultado, um dos resultados, um bom resultado. Né? Sempre que a gente tem mais dúvidas, significa que a gente precisa continuar estudando, porque o que a gente está estudando é algo muito complexo. Né? A gente está tentando dar significado a vidas passadas dentro do presente, né? A partir das nossas próprias perspectivas, das nossas próprias necessidades, né? Dos nossos próprios entendimentos. Então, isso é extremamente profícuo, eu acho. Uma pesquisa que simplesmente responde aquilo que se propôs e não criou, não foi capaz de gerar novas dúvidas, eu acho que ela não cumpriu o seu efeito. Então, eu acho que faz parte do espírito do pesquisador estar calmo com essas coisas, não precisa ficar nervoso com essas coisas. A dúvida, vivemos de dúvidas, nós vivemos de dúvidas, né? Então, a dúvida não é algo ruim, a dúvida, do meu ponto de vista, é algo bom. É lógico que não pode ser só dúvidas, né? Para que você precisa construir alguns conhecimentos que geram novas dúvidas. Né? Então, isso é normal, não acho que você tenha que ficar preocupada com isso, não, já. Nem estou dizendo que você estava, mas enfim, se esse é o problema aí, não tem Eu estou problema. sim. Escutei. Sim, eu estou. Não, a gente fica louco nessa. É um espaço extremamente dinâmico, com uma ocupação bem profunda, né? Você tem temporalidade ali pesada, né? Então, é natural que você esteja dentro de um emaranhado de ideias e de noções, né? E de pessoas. Na verdade, o que você está tentando fazer, que essa pesquisa, né, e o mestrado também, é achar um pouco, tirar um pouco o nó desse emaranhado de coisas que constitui a paisagem arqueológica hoje, né, a paisagem da pesquisa. E acho que temos que dar louvor a isso, né? Não tem maiores problemas, não. E a área, ela continua com ocupação indígena, né, Jéssica? Isso é um elemento importante da gente lembrar, principalmente quando a gente fala em longa duração. O arquipélago, ele não está abandonado pelos grupos indígenas. A gente está vendo que essa ocupação continua, não é isso? Sim, sim, exatamente. E isso, para mim, que é incrível quando a gente se propõe a falar em longa duração na pesquisa arqueológica, né? A ideia de você juntar todo mundo, né? Todas as áreas, todas as fontes. E aqui no São Francisco, a ocupação indígena ela é presente, né? Não é uma coisa que fica na ilha de São Félix, que é um dos povos Trucá, né? Que está até hoje, desde desse contexto, né? Que a gente sabe do processo missioneiro, né? É uma ilha que também foi um aldeamento, né? Então, em Orocó, né? A gente tem a terra indígena dos Trucá, né? Que está nesse contexto mesmo da ocupação das ilhas, né? Até hoje. Mas a gente subindo o rio, né? Mais para cima, a gente tem Pancararu, tá um pouquinho só, tem Petrolândia, em Jatobá, né? Que também está nesse contexto de ocupação fluvial, né? Então, que também é terra indígena demarcada. Então, é uma área em que
está viva, né? Tá viva. Então a gente pode dizer, Jéssica, que esse São Francisco não é tão São Francisco assim, ele ainda continua muito o Pará? Há muito. E vai continuar sendo, né? E vai continuar sendo. São Francisco pra gente, né? Mas o Pará tá vivo. Graças a Deus, né? Ainda bem. Ele pulsa com as comunidades que hoje ocupam a área, mas ele pulsa também com a memória de todos eles, né? Presentes nessas materialidades. Eles estão lá, né? As urnas estão lá, os enterramentos estão lá, essa presença está garantida, né? Ela não ficou no passado, ela se estende até hoje, né? Então, acho isso fundamental em termos de percepção, de construção de conhecimento arqueológico, né? A gente não lida apenas com coisas, com quilharias do passado cheias de teia de aranha. Elas têm que ter significado, elas têm que ter vida, elas têm que pulsar. E eu acho que essas ilhas, elas pulsam, né, através desses vestígios materiais que você está trabalhando e está trazendo à tona, talvez, né? Não construindo nem criando, mas trazendo à tona de novo a percepção sobre eles. Você quer fazer mais algum comentário, Jéssica? A gente está se aproximando da 1 hora, que é o planejado. Eu já comecei a ficar esperto, porque eu já me estendi em entrevistas, em lives como essa, a transmissão acabou no meio da fala de alguém, então eu estou um pouco traumatizado com isso, eu não quero continuar desse jeito, eu quero que a pessoa convidada para falar tenha a sua tranquilidade, né? Eu já tive que falar, olha, vai acabar em 8 segundos, eu não quero fazer isso com você, Jéssica. Tá. Então nós temos aí mais uns 5 minutos, fica aí à vontade. O que mais você quer dizer? O que você quer falar? Não, eu acho que é importante eu deixar muito claro o quanto que é prazeroso, né? Quando a gente trabalha numa área em que há a presença de sociedades vivas em questões indígenas, né? Com povos indígenas. Porque a gente tem uma arqueologia, né, muito preocupada, né, com a compreensão desse passado, né, fechado, né? E a realidade de Orocó, ela é muito brilhante com isso, né? Então, os povos Trucá, que está ali do lado, né? Você percebe ao longo do campo, né, das conversas, que há uma identificação com essa história toda, né? Então, eu acho que a gente ter ciência da importância da arqueologia para as sociedades vivas, né, é infinitamente maior do que só a gente se dedicar a compreender o que foi esse passado, né? Então, é um diálogo que acrescenta muito, né, na pesquisa, né? A gente pensar isso para as sociedades vivas, né? Sem duvidamente, sem duvidamente. Você deu uma sumida aqui também, mas eu dei uma mexida no coisa. Bom, não tivemos nenhuma manifestação de perguntas que seria possível durante a live, mas enfim, fica para uma próxima. Acho que nós já podemos nos encaminhar para o encerramento. A proposta das lives do ProArc, elas são de lives leves, né? Lives leves, olha que ótimo, rimou, né? Fantástico. Sem aquele peso de uma palestra, de um PowerPoint e de 2 horas e meia de discussão. Então, a ideia aqui é essa. Vamos, então, encerrar. Eu agradeço a todo mundo que esteve presente. Agora nós estamos com 13, chegamos a mais de 20 participantes, 14 agora. Agradeço, Jéssica, a sua disponibilidade. Vou falar de novo, porque você sumiu aqui um pouquinho. Agradeço a sua disponibilidade de compartilhar um pouco desse conhecimento seu sobre o Opará e as ilhas do submédio, e esse processo de ocupação indígena, com protagonismo indígena, que merece. Né? Então, eu queria te agradecer por ter topado essa, né? E te dizer que o próprio visual, na pandemia, está sempre aberto a
a você, para outra live, para o que quer que seja, e aos alunos de uma maneira geral para compartilhar o conhecimento arqueológico. É muito importante a gente divulgar isso, né, para não ficar tudo fechadinho apenas na academia. Né? É uma das críticas que a arqueologia recebe de forma pesada, e tem pensando em superar esse tipo de problema que a gente propôs a construção desse PROARC audiovisual, e essa série também, as séries de live, são dois projetos, um atrelado ao outro. Essas lives discutindo projetos dos alunos e dos professores. Então, está tendo aí um monte de parabéns para você, Jéssica. Eu lhe parabenizo mais uma vez, né? E é isso. Despeça-se para pedir ao público. Imagina, eu que agradeço, Leandro. Agradeço ao Adriano pela insistência, né? A gente conversou várias vezes e eu acho que não dá certo, né? Até que a gente... Ainda bem que é leve, né? Porque eu acho que senão não teria fluído, né? Todo mundo tá meio cansado já, né? Mas estou à disposição, gente. Agradeço os comentários, os parabéns, são amigos queridos que eu estou lendo aqui. E estou à disposição. Qualquer coisa, a gente me escreve que a gente continua o bate-papo. Obrigada, professor Leandro. Eu não estaria aqui, nem teria chegado, você sabe, se não fosse com a sua ajuda. Eu sou muito, muito, muito grata e uma grande admiradora. Que isso, Jéssica. Não tem nada disso, não. Você estaria assim. É isso, pessoal. Agradeço mais uma vez. E vamos desejar uma ótima sorte a Jéssica tentando resolver esses problemas lá, né, na continuidade das pesquisas dela no Orocó. E no submédio, que ela consiga as respostas que está buscando e que ela consiga deixar para a gente mais dúvidas bem cabeludas, bem complexas. Tá bom? Abraço a todos e até o próximo PROARC Audiovisual, que vocês devem receber a propaganda logo mais, né? É isso. Jéssica, pessoal, tchau, tchau. Bye, bye.